Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pedindo a direção de Deus para o nosso estudo desta manhã. Que Deus nos abençoe com a exposição, que na ação do Espírito Santo o texto possa ser aplicado às nossas vidas. Querido Deus, nós te agradecemos por este tempo, te louvamos, ó Deus, pelo domingo que temos, o dia do Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado, Deus, pelos cânticos que o Senhor nos concede o privilégio de entoar em Teu nome, na companhia dos nossos irmãos, na igreja. Obrigado, Deus, pela edificação que temos na Tua palavra, e por isso, nessa hora, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco. Que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas aqui, por ocasião da nossa meditação, assim como, Deus, de cada uma das crianças e adolescentes que desceram em cada uma das salas, que sejamos todos ministrados por Sua palavra e edificados na ação do Teu Espírito. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Hoje, versos 35 a 39. Marcos capítulo 1, 35 a 39. Jesus se retira para orar. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. É o texto que separamos para a nossa exposição desta manhã. Temos dito que Jesus saiu da sinagoga depois de ensinar àqueles judeus que ali estavam a respeito da lei dos profetas, da lei de Moisés, dos profetas, os salmos, cantavam, oravam. Saindo dali, Jesus foi para a casa de Simão, curou a sua sogra. Depois daquele evento, grande multidão ouviu falar a respeito dos feitos de Jesus e se ajuntaram na porta da casa de Simão. E diz-nos o texto, 32 a 34, que Jesus curou toda sorte de enfermidades. É a partir deste ponto, então, que nós entramos no texto que nós acabamos de ler. Havia, então, passado todo aquele dia, quando Jesus estava curando os enfermos, e aí nós precisamos recapitular algumas coisas. Por isso, eu separei algumas questões só para a nossa lembrança, quanto à última exposição nossa. E a primeira conclusão que nós chegamos é que Jesus tem poder para curar toda sorte de enfermidade, seja física, emocional ou mental, como nós tratamos na semana passada, bem como espiritual, que foi o caso do endemoniado. E nós veremos a recorrência dos endemoniados ao longo do ministério de Jesus. Nós vimos também e concluímos que a finalidade última de todos os milagres de Jesus, sejam eles espirituais, emocionais, mentais ou espirituais, era a glória do seu próprio nome. Tudo que Jesus fazia, cada um dos seus atos extraordinários, cada uma de suas palavras ali de ensinamento, de anúncio do Evangelho, tinha como propósito último a glória de Deus. Então, depois de Jesus ter feito todos estes milagres, ele então dá início àquilo que nós chamamos de ministério itinerante. Jesus não fez ali uma sinagoga para ele em Cafarnaum, lembrando que ele estava em Cafarnaum e ali ficou muito tempo, arrebanhando pessoas, ajuntando multidões. Ele começou a partir dali a anunciar o reino de Deus. E segundo as palavras do próprio Jesus, era esta
a sua missão. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós percebemos aqui o propósito do evangelista no texto que nós lemos. E o primeiro deles é resumir os atos de Jesus. Como seria o ministério itinerante de Jesus? Jesus haveria de passar por muitas situações. Ele haveria de ser confrontado pelos religiosos, pelos não religiosos. Ele seria acolhido pelos marginalizados. Ele seria buscado por N motivos, pessoas que desejavam curas físicas, como no texto que nós lemos na semana passada, pessoas interessadas na mensagem de salvação que Jesus estava pregando, e uma série de outros interesses. Então Marcos se propõe a explicar como foi, ou como seria, já que nós estamos no capítulo 1, o ministério itinerante de Jesus, anunciando o evangelho a partir de Cafarnaum. Um segundo ponto, que é o objetivo do evangelista, é mostrar o foco de Jesus. Jesus realizou muitos milagres, irmãos, muitos. João os chama de sinais, prodígios, coisas miraculosas, que davam prova cabal de que Jesus era a encarnação do próprio Deus. No entanto, apesar de abençoar uma multidão infindável de pessoas, porque perceba, o texto que nós lemos na semana passada nos dá conta que Jesus curou muitas pessoas. Imagine que a cura que Jesus efetuava, seja ela física, emocional ou espiritual, abrangia não apenas o indivíduo que era levado ali, mas as pessoas do seu entorno. Pense você, tendo um filho enfermo, uma mãe, um pai enfermo, alguém do seu círculo menor de relacionamentos, tendo sido abençoado com um milagre. Você seria abençoado com isso também. Então, o número de pessoas abençoadas pelos milagres de Jesus é incontável. Muitas pessoas. Jesus restabeleceu a dignidade de muitas pessoas quando curou os coxos, quando permitiu que os cegos pudessem trabalhar, poder aferir o seu sustento do seu próprio suor e não viver da mendicância, e uma série de outras questões. No entanto, apesar de todos os benefícios dos milagres de Jesus em todas as áreas, este não era o ponto de Jesus. Esta não era a finalidade última, principal do ministério de Jesus. E isso Marcos deseja nos informar, sobretudo no texto que nós acabamos de ler. Por fim, Marcos também nos ajuda relacionando cada um dos atos de Jesus com a oração. E é interessante, meus irmãos, um grande mistério do cristianismo é a respeito da oração de Jesus, ou dos momentos que Jesus se dedicou à oração. Porque, pense comigo, nós, seres humanos, precisamos da ação de Deus na nossa vida, e como uma declaração de dependência, nós nos prostramos diante de Deus. Seja de manhã, de tarde, de noite, em momentos difíceis, em momentos de alegria, nós externamos. Então a oração é uma confissão de dependência. Mas qual seria o motivo de Jesus orar? Porque Jesus não era apenas o Galileu, filho de José e Maria, alguém que aprendeu o ofício da carpintaria e que aprendeu todos os dogmas judaicos e que por isso ensinava na sinagoga. Jesus não era mais um profeta que tinha palavras de reconciliação, palavras de amor. Jesus não era mais um indivíduo mais inteligente, abençoador do seu tempo. Jesus não era um pecador como eu e você e todas as outras pessoas que nos precederam. Jesus é, segundo os evangelhos, o poderoso Filho de Deus. Qual a razão do poderoso Filho de Deus cultivar uma vida de oração? Marcos nos ajuda trazendo-nos insights a respeito destes exemplos de Jesus que ele destaca. Feitos estes esclarecimentos, nós podemos então entrar no texto propriamente dito. Verso 35 acontece muito provavelmente imediatamente depois do verso 34. Os irmãos se lembram que havia passado o sábado, Jesus estava na sinagoga, os judeus esperaram o pôr do sol, diferentemente do ocidente,
quando o nosso dia ele começa a partir da meia-noite, de forma prática quando amanhece, o dia do judeu começa quando o sol se põe. Jesus estava na sinagoga, ele havia ensinado com autoridade, expulsado um demônio ali. A fama dele havia corrido em toda aquela cidade. Olha, existe um rabi, um mestre, que não apenas ensina como autoridade, mas tem também autoridade sobre os próprios espíritos imundos. Jesus sai dali, da sinagoga, e se dirige à cidade de Pedro, seu anfitrião. E chegando ali, Jesus faz aquilo que seria improvável na nossa geração. Ele cura a sogra de Pedro. Esses dias eu estava ouvindo uma reflexão a respeito desse texto, e o pregador, de forma engraçada, ele diz: Jesus era tão maravilhoso que ele curava até sogra. Jesus vai ali e cura a sogra de Pedro. Hernandes Dias que disse isso. E ele cura a sogra de Pedro. E é interessante que quando ele chega ali, a fama já tinha ido na frente dele. Ele chega na casa de Pedro e rapidamente chegam para ele e diz: tem uma mulher enferma aí. Jesus vai lá, toma pela mão e ela é curada, e a partir desse momento ela serve os discípulos. Já explicamos esse texto. E aí a fama de Jesus começou a crescer ainda mais, o boca a boca, a fofoca. Já ouviu dizer? Você ficou sabendo o que aconteceu na casa de Simão? Você ficou sabendo que a sogra de Simão estava ali deitada na cama, desvalida há tanto tempo, e agora está lá batendo panela, cuidando da vida? Foi Jesus que fez isso. E então, meus irmãos, a fama de Jesus crescia, mas era sábado. E eu disse então que, muito possivelmente, os judeus ficavam ali na ansiedade, esperando o dia de sábado acabar, esperando o sol se pôr, para que eles pudessem levar os seus enfermos, e Jesus então pudesse curar aquelas pessoas. Como de fato aconteceu? Caindo a noite, o sol se pôs, o Shabat, Sabaton, havia terminado, o dia do descanso, o dia sagrado para os judeus, e então eles estavam habilitados para carregar os seus enfermos até ali. Jesus curou toda sorte de enfermidades. Imagine que plantão foi esse, irmãos. Jesus, depois de ter passado o dia ali na casa de Pedro, curando endemoniado, mandando o capeta ficar quieto, mandando o coxo se levantar, cego ver e tantas outras coisas acontecendo. Diz-nos o texto que depois de todo este plantão de Jesus, ele saiu de madrugada para orar. E é esse o texto que inicia a nossa reflexão de hoje. Verso 35 diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Então, este versículo acontece imediatamente depois de todas estas curas que Jesus havia operado. E aí, uma leitura um pouco mais atenta pode nos chamar a atenção para um certo registro do evangelista. Jesus saiu para um lugar deserto. Nós sabemos que naquela região não tinha nenhum deserto, ali perto de Cafarnaum, deserto na mais profunda acepção da palavra, um lugar como aquele que Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites. Então cabe-nos aqui um primeiro esclarecimento. Quando Marcos diz que Jesus foi para um lugar deserto, ele não se referia a um deserto como nós imaginamos imediatamente na nossa mente, mas um lugar isolado, um lugar longe da multidão, um lugar onde ele pudesse estar a sós com Deus, um lugar onde ele pudesse ter tranquilidade para falar com o Pai. E aí, nós paramos para refletir um pouco, né? Qual seria a necessidade de Jesus em buscar o Pai em oração? Talvez essa seja uma das maiores inquietações que esse texto começa a nos apresentar. Aqui, meus irmãos, está o grande mistério da Trindade. Aqui nos é revelado o Deus que se encarna e, ao mesmo tempo que é 100% Deus, capaz de perdoar pecados, como ele vai fazer quando curar um cego um pouco mais adiante no relato dos evangelhos, perdoando os pecados no dia de sábado. Esse homem, nascido de Maria, é também o poderoso Filho de Deus. E a inquietação nasce porque Deus haveria de orar para Deus. Porque pense comigo,
A Trindade significa três pessoas subsistindo em um único Deus, de igual essência, igual poder, igual glória. E qual seria o fundamento de Deus orar para Deus? Eu oro para mim mesmo, para que eu me ajude a fazer. Parece um tanto quanto estranho, misterioso. Mas aqui nós percebemos algo que ficou muito claro e foi tema de debate ao longo dos primeiros séculos da igreja cristã, que é a dupla pessoalidade de Jesus. Jesus foi, ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem. Jesus teve as mesmas necessidades que eu e você temos enquanto seres humanos. Jesus, ele teve sono, Jesus, ele dormiu, comeu, se alimentou. Jesus participava de festas, de cultos, cantava. Jesus, ele operou milagres porque ao mesmo tempo que era homem, era também Deus. E é interessante quando nós olhamos para o milagre de Jesus, na verdade o batismo de Jesus, quando ele se apresenta a João Batista para ser batizado, sem ter pecado, ele assume ou começa a assumir o seu ministério messiânico, dando-nos a entender que ele haveria de nos substituir na cruz do Calvário. Na oração de Jesus, nós percebemos a sua humanidade. E é com base em textos como esse que nós refutamos, recusamos qualquer tentativa que leve-nos a pensar que Jesus não foi homem como nós o somos. Porque a Bíblia é clara em nos dizer que Jesus o foi. Certa vez, Jesus ele chega na casa de suas amigas, a família querida, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro havia morrido. Jesus sabia disso, irmãos. Jesus é Deus, ele vai ali dar ordem àquele que estava morto. E ele tem vida de novo. No entanto, o texto nos diz que antes da ressurreição de Lázaro, Jesus é conduzido para o lugar onde ele foi sepultado. E o texto nos diz que, vendo Jesus a tristeza daquelas pessoas, ele teve um ato de compaixão em externar um sentimento que é muito próprio dos seres humanos. O texto diz: Jesus chorou. Deus, homem, chorou. Jesus era, sim, de fato, homem. Jesus era, ao mesmo tempo, Deus. Então, quando Jesus se retira para orar, e Jesus é o nosso paradigma para todas as áreas da nossa vida, e a oração não é diferente, nós aprendemos questões importantes a respeito da humanidade de Jesus, e enquanto homem subordinado à vontade do Pai. Perceba que Jesus faz sempre menção de estar ali em obediência ao Pai. Não é Deus que obedece a Deus, mas o homem, Jesus homem, que obedece à vontade de Deus, Pai, no exercício do seu ministério. E a oração fez parte da vida e da caminhada de Jesus. Os irmãos se lembram que eu disse que uma das atividades que aconteciam na sinagoga era, além dos cânticos, a leitura dos profetas e da lei, eram tempos longos de oração, porque esta era uma prática muito comum aos judeus. E Jesus não fugia a esta regra. E nós percebemos quantas foram as oportunidades que Jesus orou com as pessoas, pelas pessoas e também em particular. O Evangelho de Marcos nos dá conta de que esse evento, tal como descrito aqui, aconteceu 3 vezes. Jesus orou muito mais vezes além destas 3. Mas aqui a ideia é que ele orava de forma prolongada e sozinho. Jesus retirou-se para dedicar-se à oração. O primeiro texto é exatamente esse que nós acabamos de ler, quando Jesus está inaugurando o seu ministério itinerante. Depois, antes de Jesus andar, Jesus acabara de multiplicar os alimentos, pães e peixes, e aí ele está prestes a andar sobre as águas. Antes, porém, ele tem mais um momento prolongado de oração. E o terceiro citado por Marcos é justamente quando próximo à sua crucificação, lá no jardim do Getsêmani. Bom,
Que aplicação nós podemos tirar dos destaques que Marcos fez nestes momentos a sós de Jesus em oração? Queridos irmãos, momentos críticos da nossa vida requerem esforço de oração. Eu sei que o ideal seria que todos os dias nós pudéssemos dedicar horas em oração. Mas eu te entendo quando você me diz que o seu dia é muito corrido, você já acorda atrasado porque teve que dormir tarde, você tem inúmeras atividades ao longo do dia e eu também as tenho. Eu te entendo quando você diz que é muito difícil dedicar, assim, momentos muito longos, horas em cada um dos nossos dias. E por isso, nós separamos minutos ao longo do dia para estar na presença de Deus. Quem sabe ao começar o dia no momento devocional, quem sabe ao terminar o dia no momento devocional, orando enquanto fazemos comida, enquanto tomamos banho, enquanto trabalhamos. Todas estas coisas fazem parte da nossa vida. Agora, o que nós observamos aqui em Jesus é que existem momentos específicos onde nós precisamos, queridos, dedicar mais intensamente à vida de oração. Buscar a presença de Deus, e isso fica claro quando Jesus, ao longo do seu ministério, faz isso em momentos cruciais da sua caminhada. Jesus, a sua fama estava crescendo ali em Cafarnaum. Poderia surgir no seu coração o desejo de por ali ficar. Estava confortável. As pessoas o amavam. Jesus estava fazendo o bem a tantas pessoas. No entanto, ele sabia que era a hora de sair dali. Momentos difíceis da nossa caminhada requerem esforço de oração. E por que eu estou me referindo a esses momentos prolongados de oração como esforço? Porque nós não queremos isso. Nós não desejamos isso. Se não for a ação de Deus no nosso coração, se não for a nossa insistência pela ação de Deus, nós simplesmente não teremos momentos como estes de Jesus, intensos de oração. Momentos onde nós abrimos o nosso coração. É bonito quando nós olhamos em especial esse momento, porque nos outros dois momentos aqui em Marcos, e os irmãos estão percebendo isso a partir desse, nós não sabemos o teor da conversa de Jesus com o Pai. Nós não sabemos ali o que Jesus disse ou como ele externou o que ele estava sentindo, mas aqui nós sabemos. E é interessante, irmãos, naquele momento crucial do seu ministério, naquele momento que dividiria a história do mundo, Jesus se prostra ao Senhor com uma agonia intensa no coração, porque ele sabia que duro seria aquele cálice. Jesus pede ao Pai: Pai, se tivesse outro jeito, contudo que seja feita a sua vontade. É interessante que o momento de tensão era tão dramático que os microvasos de Jesus se rompem, se misturam com suor e ele chega a transpirar sangue, tamanha agonia daquele momento. Isso nos ajuda a entender, irmãos, que momentos de crise, momentos de desafio, e perceba, momento de crise não significa momento onde nós enfrentamos necessariamente problemas. Momentos de crise é quando a nossa fé é testada, e a nossa fé pode ser testada em abundância. A nossa fé pode ser testada com saúde. A nossa fé pode ser testada com prosperidade. Em momentos como esse, nós precisamos de momentos, de um tempo a sós com Deus, para termos discernimento das situações. É interessante que muitas vezes nós julgamos que os momentos mais difíceis da nossa vida são quando nós passamos por dificuldades. É verdade, muitas dificuldades se tornam ao longo da nossa caminhada os momentos mais cruciais ali da nossa vida. No entanto, o que não parece estar tão claro para nós é que existem outros momentos que são cruciais à nossa caminhada com Deus. Quando nós temos saúde, nós somos desafiados a continuarmos dependentes de Deus.
Uma coisa é você depender do SUS para um tratamento grave na sua vida. Outra coisa é você ter um plano de saúde que te credencia auxílio libanês para tratar do mesmo problema. Uma coisa é você não ter emprego e estar desesperado quanto ao que será da sua vida no próximo mês. Outra coisa, irmãos, é por ter tanto, não lembrar de agradecer a Deus e reconhecer que o sustento vem dele. Então, momentos cruciais da nossa vida requer uma vida de dedicação à oração. E é isso que nós vemos aqui em Jesus. É interessante nós refletirmos a respeito de oração, porque a nossa vida de oração diz muito a respeito da nossa espiritualidade. Eu não estou aqui querendo fazer julgamento da sua espiritualidade. Eu quero que você faça. Eu quero que você pense quanto tempo você tem dedicado à oração, seja ela ocasional no dia a dia, seja ela dedicada intencionalmente à presença de Deus. Porque sabe, irmãos, isso dirá muito a respeito do nosso relacionamento com Deus, assim como disse a respeito do relacionamento de Jesus. E aí, Jesus sai então de madrugada, sozinho, sem falar nada para ninguém, e ele vai para um lugar isolado para estar na presença do Pai. O texto nos diz, no verso 36, que procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Irmãos, é interessante. Às vezes a gente não para pensar o que está acontecendo. Jesus tinha passado um grande plantão médico ali, né? Curando as pessoas, e aí as pessoas muito possivelmente foram para casa, ou alguns ficaram ali. O fato é que Jesus e os discípulos se retiraram e foram dormir, para que no próximo dia eles tivessem as suas atividades. Acontece que na madrugada Jesus sai e todo mundo fica dormindo. E aí, imagine, meus irmãos, que logo de manhã alguém bate a porta. Eu não sei exatamente como se deu isso, mas grande multidão estava novamente às portas de Pedro, desejando que Jesus continuasse curando. E aí, a ideia que o texto nos apresenta, e é por isso que eu digo que vale aqui alguns destaques, é que eles procuravam Jesus diligentemente. Só ressaltar o texto. Muito bem. O termo grego aqui que foi traduzido por esta expressão, procuravam diligentemente, tem como sentido perseguir ou capturar. É o mesmo texto utilizado quando um fugitivo, quando alguém que é procurado sai e ele precisa ser imediatamente alcançado, capturado, levado para onde ele estava antes. Isso nos dá conta do tamanho do desespero de Pedro e das outras pessoas. Cadê o mestre? O que aconteceu com Jesus? Imagine a multidão que estava aguardando Jesus. Ele chega, Pedro, e aí, tudo bem? Tudo bem? Cadê o mestre? Só um minutinho que eu vou lhe chamar ele. Imagina ele entrando pela casa. Senhor, já acordou? Grande multidão te espera. Hoje o dia vai ser cheio, Senhor. Muitas audiências, muitos milagres. Para surpresa deles, o quarto estava vazio. Imagine como dá essa notícia para a multidão. E eles saem ali, não apenas Pedro, mas algumas outras pessoas, possivelmente André, os outros discípulos, saem desesperadamente buscando encontrar Jesus. Onde será que o mestre está? Como alguém que deseja capturar, encontrar, perseguir uma outra pessoa. E aí, nós não sabemos exatamente quanto tempo durou esta perseguição de Pedro e das demais pessoas. Fato é que houve espanto quando Pedro os encontrou. Verso 37 diz assim: tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. É interessante, irmãos, porque aqui nos parece Pedro cobrando Jesus. Senhor, está todo mundo te procurando. Está todo mundo ali esperando para o Senhor ir lá curar as pessoas. Está todo mundo desejando a presença do Senhor. Está todo mundo esperando que você continue fazendo aquilo que você fez ontem, que o Senhor fez ontem. É lícito que isso aconteça. Sabe o que é interessante, irmãos?
Nem tudo que é lícito, nem tudo que é bom é prioridade. É interessante que, na visão de Pedro e das demais pessoas que estavam acompanhando ele, o pedido da multidão era uma coisa lícita. Era justa que aquelas pessoas pedissem para que Jesus curasse os enfermos. Por consequência, era lícita a cobrança de Pedro para com Jesus. Senhor, está todo mundo te procurando. Era lícita todas aquelas coisas. No entanto, naquele momento, naquele contexto, isso não era prioridade. O texto nos diz que Jesus olhou para Pedro e ele fez uma consideração importante. Verso 38 diz assim: Jesus, porém, e aqui esse porém, ele introduz uma negativa de Jesus. Porque Pedro está dizendo, Jesus, volta com a gente, porque está todo mundo te esperando. Jesus olha para ele e diz, não vou voltar. É interessante, irmãos, como muitas vezes nós nos achegamos ao Senhor com questionamentos lícitos. Senhor, como eu gostaria de ser curado. Senhor, como eu gostaria de que determinadas coisas acontecessem comigo e com a minha família. Senhor, como eu gostaria que determinados eventos não acontecessem comigo, não acontecessem com a minha família. Senhor, como eu gostaria que determinadas coisas fossem diferentes. Não são raras as vezes que Deus nos responde com um claro e direto não. Isso aconteceu com o povo de Deus ao longo da história, e talvez o mais emblemático deles seja o pedido de Paulo. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, chega para Deus e diz, Senhor, existe algo que me incomoda profundamente. Existe algo que me afeta a tal forma que é como se me torturasse. O termo grego utilizado ali por Paulo para referir-se ao espinho, scalopes, é o mesmo utilizado para definir um instrumento de tortura como algo pontiagudo, mas não tão agudo, que entrava e penetrava no corpo, causando grandes fissuras, dor, sofrimento, infecção, até que viesse a morte. Morte lenta, por infecção, por falência. Paulo sentia que qualquer que fosse a dificuldade que ele enfrentava, aquilo era como se fosse uma tortura para ele. Irmãos, pensemos um pouco a respeito da realidade de Paulo. Paulo foi um homem abnegado. Alguém que até mesmo errado era correto nos seus posicionamentos. Paulo era dedicado nos seus posicionamentos. Um judeu convicto decidiu, em nome da sua religião, perseguir uma seita cristã que estava crescendo. E ele foi diligente ao perseguir a igreja. E em sendo encontrado por Cristo, transformado o seu coração, Paulo continua sendo quem ele foi. Diligente, abnegado, decidido. Agora não mais a perseguir a igreja, mas a ser perseguido em prol da igreja. E ele experimentou grandes coisas espirituais, fenômenos extraordinários na presença de Deus. Paulo teve um relacionamento íntimo com o Senhor e cultivou uma vida de oração. Não são raras as vezes que em suas cartas Paulo faz menção de orar pelos seus leitores. Às vezes, descrevendo o teor da própria oração, outras vezes apenas fazendo menção de orar por eles. E num dado momento da sua caminhada, em extrema necessidade, ele ora para Deus. Senhor, livra-me deste mal. E a resposta de Deus para ele é porém. Eu sei que a sua vontade é de ser liberto do espinho na carne. Eu sei que o seu pedido é lícito. Não há em si nenhum problema. Contudo, entretanto, porém, tenho para você, como para os discípulos, algo diferente.
Irmãos, não é de hoje que Deus nos contraria, que Deus faz o contrário daquilo que nós pedimos. Não são raras as vezes que isso acontece e nós precisamos nos submeter a esta vontade. Diz-nos o texto que Paulo, ele entendeu qual era o motivo, o propósito daquele não de Deus. Assim como lá na frente, lá em Mateus capítulo 28, os discípulos mais atentos entenderiam porque Jesus não podia continuar em Cafarnaum. Porque seria leviano demais, seria leve demais Jesus dizer aos seus discípulos: vão, se ele não tivesse ido primeiro. Seria frágil demais dizer aos seus discípulos: não fiquem em Jerusalém, se Jesus não tivesse em primeiro lugar aberto mão de toda uma situação controlada para ensinar o que era a vontade de Deus. O foco do ministério de Jesus não era a cura das pessoas, mas a salvação delas. Perceba, meus irmãos, que todas as vezes que existe uma ação de Jesus para curar enfermos, existe também uma aplicação prática no âmbito espiritual. Jesus não veio para nos livrar dos males desse mundo, temporais, efêmeros e passageiros, embora Ele possa fazer. O que nós temos de principal aqui é a mensagem que Jesus está pregando e não os benefícios que Ele está oferecendo. Os milagres de Jesus tinham como finalidade a glória de Deus, mas vindicar a sua autoridade como unigênito Filho do Pai. Nem tudo que é lícito é prioridade. E é interessante como esse princípio pode ser aplicado na nossa vida e na nossa caminhada. Como muitas vezes nós trocamos algo que deveria ser prioridade por coisas que são lícitas, mas que não deveriam estar acima do nosso relacionamento com Deus. A gente percebe quando as pessoas estão entendendo, quando a resposta condiz com aquilo que foi ensinado. Sexta-feira, eu sempre começo a aula do Conexão de sexta-feira, assim como a gente faz aqui, recapitulando a última aula, pelo menos a conclusão, pontos principais. E nós estamos estudando lá no breve catecismo os mandamentos. E o último mandamento foi: não terás outros deuses diante de mim. Seria raso demais resumir idolatria e adoração de imagens. Portanto, nós gastamos muito tempo falando das múltiplas formas de cultivarmos ídolos materiais ou imateriais dentro do nosso coração. Eu estou falando isso para pré-adolescentes, irmãos. Não podemos subestimar a capacidade de aprender boa teologia dos nossos pequenos. E aí, eu comecei a aula de sexta-feira agora perguntando assim: alguém poderia me definir com poucas palavras o que é idolatria? Eu tenho aprendido um pouco a respeito disso. Estou concluindo uma especialização em teologia sistemática, e a gente estuda muita coisa, lê 3, 4 livros em cada módulo, então é muito conteúdo. E aí na hora da avaliação, a metodologia diz que eu preciso resumir cada uma das semanas de estudo numa frase. Irmãos, eu gasto mais tempo escolhendo uma frase que resuma bem tudo que eu aprendi do que estudando tudo aquilo. Eu falo: não, mas eu preciso falar daquilo também, eu preciso falar daquilo outro. Então, ter a capacidade de síntese é uma qualidade tremenda. E aí eu fiz essa pergunta: alguém poderia me resumir? E aí a Lorena diz: Lorena, houve bastante participação. Idolatria é quando a gente coloca qualquer coisa no lugar onde deveria ser só de Deus. Eu dava 10 para essa expressão. Porque é isso, irmãos. Deus é sempre prioridade. Deus é prioridade, inclusive, sobre coisas lícitas. E às vezes nós justificamos o nosso relacionamento precário com Deus com coisas que são lícitas, mas a minha família,
mais o meu emprego, mais a minha saúde, eu preciso me exercitar, mais momentos de lazer. Todas estas coisas são importantes, precisam ser observadas. Sei, pastor, o meu descanso, isso é importante, meu querido. Haja vista Deus ter instituído um dia para o nosso descanso, para consagrarmos a Ele. Mas quando nós comparamos todas estas coisas lícitas com Deus, nós precisamos perceber que existem prioridades em meio a todas elas. E aí, Jesus está ensinando aqui que, embora fosse lícito o pedido da multidão em ser curado, embora o pedido de Pedro e o pensamento de Pedro, vamos lá, Senhor, o Senhor precisa curar aquele povo, fosse algo lícito, fosse algo bom, neste momento, não era prioridade. E Jesus diz, nós não vamos para lá, não voltaremos para lá. Aquela multidão vai ficar esperando, porque eu não vou aparecer. Nós vamos para povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali. Por quê? Porque foi para isso que eu vim. Jesus curou pessoas, Jesus expulsou demônios, mas o ministério de Jesus tinha como principal atribuição pregar o Evangelho, pois foi para isso que ele veio. É interessante, irmãos, que aquela região ao norte de Israel era uma região muito mais pobre, uma região composta por pequenas vilas. Cafarnaum era uma cidade grande que não passava de 3.000 habitantes, por exemplo, é o que nos dizem historiadores. Então havia muitos outros povoamentos de 500 pessoas, 300 pessoas, 1.000 pessoas, pessoas que tinham as suas vidas ali naquele reduto e precisavam ser alcançadas. Jesus abre mão do conforto de Cafarnaum, daquela cidade onde ele fora muito bem recebido. E aí, como os irmãos se lembram, para que se tivesse uma sinagoga era necessário apenas 10 homens judeus. Então, esses povoados haviam sinagogas que precisavam de um mestre para ensinar, e Jesus diz, é para estas pessoas que nós vamos. Como quem diz, nesse momento em Cafarnaum, eu já cumpri a minha missão. E ele então segue. O texto nos diz que então, ou seja, Jesus não apenas falou, mas cumpriu. Jesus falou, nós não vamos voltar para lá, nós vamos para os povoados, para as pessoas que ainda não foram alcançadas, para as vilas pequenas, para os menos favorecidos, para aqueles que são marginalizados. Porque a compreensão que se tinha daquela região lá em Jerusalém é que aquelas pessoas eram menos instruídas. E Jesus vai até elas. Ele não apenas diz que faz, mas efetivamente faz e vai. E então, diz-nos o texto, verso 39, foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Lembra que eu disse que Jesus não apenas fala, mas faz? Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos dá o texto que nós chamamos de grande comissão. Jesus já havia passado 3 anos com os discípulos. O curso de discipulado estava concluído, aquele discipulado, caminhada próxima ali. Era o momento então de se despedir deles e entregar-lhes uma missão. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho, ensinem essas pessoas a guardar tudo que vocês aprenderam de mim e batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está pedindo para que os seus apóstolos façam aquilo que ele havia feito. É necessário ir. É necessário levar a mensagem. E sabe, irmãos, quando nós paramos para pensar nos imperativos missionais, nós precisamos fazer aqui, ou pelo menos promover uma reflexão. Todos nós somos da igreja, então esse momento é bem adequado para nós aqui, né? A igreja reunida. Nós precisamos repensar a nossa atividade missionária, irmãos. Porque uma igreja que não faz missão,
Uma igreja que não entendeu a sua missão, ainda que entendeu, ela continua apenas falando, é necessário pregar, mas não sai para pregar, está em desobediência com a palavra de Deus. O imperativo, ide, não é ali uma possibilidade para a igreja, mas uma ordem clara que precisa ser obedecida. E qual o problema disso? É que às vezes nós nos escondemos atrás da teologia missional do vinde. A gente confunde as coisas. Jesus manda a gente ir, e a gente quer fazer missão na teologia do vinde. Reduzindo missão em convidar as pessoas para vir à nossa igreja. Mas é interessante que, diferentemente disso, o que Jesus faz é o contrário. O que Paulo faz é o contrário. Estabelece congregações e envia as pessoas. Estabelece congregações e vai até as pessoas. Então nós precisamos parar, pensar, refletir as nossas atitudes enquanto igreja. Todos nós. Que tipo de atividade missional hoje, nesse momento, nós temos realizado? Todos nós, irmãos. O que nós podemos fazer? É um dilema muito grande. Existem muitos métodos, muitas coisas a serem pensadas. E como ter esse direcionamento? Nós aprendemos aqui com Jesus. É com o joelho no chão. É com vida prostrada diante de Deus, que nós temos convicção daquilo que nós precisamos fazer. Queria fazer aqui um destaque desse texto. Marcos está escrevendo, os irmãos se lembram quem era Marcos? Ele era o João Marcos, né? Nosso querido João Marcos, que teve uma treta com Paulo, mas que depois disso se reconciliou e escreveu esse evangelho aqui. Ele era judeu. Mas é interessante como ele faz menção da sinagoga como sendo a sinagoga deles. Deles quem? Dos judeus. Mas é interessante como nesse momento ele não se vê como um deles. Ele está escrevendo como nós. Nós somos um povo e Jesus pregava na sinagoga deles. Por que motivo isso? Se Marcos era também judeu. Nós precisamos fazer aqui, irmãos, uma diferenciação entre aquilo que nós temos chamado de sionismo e cristianismo. Existem até hoje muitas sinagogas judias, onde as pessoas ali, os judeus, têm buscado aprender mais da Torá e dos costumes judeus, mas essas sinagogas não são igrejas cristãs, não são. O judaísmo é uma outra religião, diferente do cristianismo. E aqui o que Marcos faz é justamente esta diferenciação. Quando ele escreveu este evangelho, embora tenha sido o primeiro evangelho, já é num contexto de igreja primitiva, onde os apóstolos já estavam pregando, as igrejas já existiam, e a necessidade de um evangelho escrito, de um testamento escrito, surgiu para que pudessem colocar limites à fé cristã e deixar claro o relato do ministério de Jesus Cristo. Então, Marcos vai dizer, Jesus saiu dali e foi pregando nas sinagogas dos judeus, deles, porque Marcos havia compreendido que judaísmo é outra coisa, diferente de cristianismo. Nós precisamos fazer esta separação hoje em dia. 2000 anos, pouco menos de 2000 anos depois desse evangelho ter sido escrito. E a gente vê o processo de judaização das igrejas cristãs. Temos chamado isso na quarta-feira de sionismo. É a ideia de trazer Sião para dentro da igreja. Sião representa Jerusalém. E é por isso que a gente vê muitos símbolos da religião judaica fazendo parte do culto público da igreja. Nós percebemos a guarda dietética, guarda festiva, a observação de costumes que é estritamente judaicos, a Arca da Aliança fazendo parte do culto a Deus num contexto da igreja. E aí nós percebemos Marcos aqui referindo-se às sinagogas como um lugar onde necessitava de evangelização. Irmãos, este é o relato de Marcos para esse momento de Jesus. E aí
eu gostaria de concluir aqui com algumas observações, com alguns apontamentos para a nossa reflexão aqui. O primeiro deles é justamente aquilo que nós estávamos dizendo. A razão de Cristo ter vindo ao mundo. Sabe, irmãos, hoje, inclusive cientificamente, é muito difícil para as pessoas, os céticos, afirmarem que Jesus não existiu. E aí nasce a figura do Jesus histórico. Alguém que existiu. Existiu, só não foi isso que os cristãos dizem que foi. Então, muitas pessoas, e aí a gente vai lembrar que desde os tempos lá dos primórdios, primeiro, segundo século, o gnosticismo negava a divindade de Jesus. Eles assumiam que Jesus foi um profeta. Alguém que trouxe uma mensagem linda de amor e paz. Eu gosto de um comentário de John Piper a esta argumentação gnóstica, que ele diz o seguinte: se Jesus foi mesmo esse homem bom de amor e paz, por que mataram ele? Porque a mensagem de Jesus, embora contesse amor e fizesse menção à paz, era uma mensagem que confrontava, era uma mensagem que incomodava, era uma mensagem que provocava mudança na vida das pessoas. Porque o objetivo da vinda de Cristo ao mundo era anunciar o Evangelho e a chegada do reino de Deus. E Marcos está deixando isto claro aqui, quando registra Jesus dizendo: nós vamos pregar, porque foi para isso que eu vim. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui a respeito da plena humanidade de Jesus. O autor de Hebreus nos diz que Jesus foi tão homem quanto eu e você. Contudo, entretanto, porém, sem pecado. Ele não experimentou o pecado. Ele foi tentado, testado, medido e julgado o suficiente. Mas ele passou por todos os dilemas que nós passamos. Jesus foi tentado, irmãos. Jesus nasceu pobre, irmãos. Às vezes a gente acha, que a pobreza é uma condição que nos define. Jesus nasceu pobre e nunca foi rico. Jesus foi levado para um antro da terra para ser tentado pelo chefão dos capeta. Jesus foi tentado a deixar com que a sua fama subisse. E ele se negava a todas estas coisas sendo humilde. Jesus foi tentado, testado quanto ao seu conhecimento da lei de Deus. Jesus foi tentado quanto à possibilidade de não cumprir o seu ofício. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, que seja feita a sua vontade. Jesus foi, e sempre será Deus. Mas enquanto encarnado, ele foi plenamente homem. E isso é extraordinariamente maravilhoso. Na próxima quarta-feira, fazendo aqui um merchan, na próxima quarta-feira nós estaremos estudando a doxologia de Paulo no final do capítulo 11. Oh, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Deus. É sobre estas coisas que Paulo declara adoração ao Senhor em Romanos 11. Nós aprendemos também a respeito da necessidade de cultivar uma vida de oração. Irmãos, é o quanto oramos que determina o quanto nós caminhamos, o quanto nós avançamos. Na sexta-feira, pela manhã, estivemos orando aqui, eu, Romeu e Rubervan. Foi um momento muito especial de compartilhar de lutas, de compartilhar de demandas da vida que são naturais. E é interessante, irmãos, que nós percebemos, quanto mais nós dedicamos a vida de oração, mais de Deus nós temos, mais de Deus nós experimentamos. Nós viemos aqui para passar 20, 30 minutos, e nós ficamos quase uma hora ali de joelhos. Depois eu vi e falei, nossa, quase passamos do tempo. Ainda bem que não atrapalhou a vida dos dois irmãos, são donos do negócio, então estava mais fácil. Mas o fato é, irmãos, é que o que determina
o quanto nós andamos, é o quanto nós nos dedicamos a nos prostrar diante de Deus. A oração é o veículo pelo qual nós nos revestimos da armadura de Deus. É isso que Paulo deixa claro em Efésios, quando ele faz aquela comparação da nossa caminhada e da ação de Deus na nossa vida a uma armadura. E ele conclui lá aquele texto dizendo o seguinte: como é que a gente toma posse dessa armadura então? A nossa luta é certa, o inimigo é real. Então eu preciso de meios pelos quais eu consiga lutar. E como é que eu tomo posse dessa armadura? Paulo vai dizer que é por meio da oração. Então, irmãos, nós experimentaremos mais de Deus se nós orarmos mais. E aí vem um conflito de discurso e atitude. Não quero julgar a sua espiritualidade, eu quero que você a faça. Nós dizemos que queremos mais de Deus. Sim ou não? Agora o sim ficou até mais murcho, né? Sim ou não? Sim. A gente quer mais de Deus. A gente diz que a gente quer ver as pessoas convertendo-se ao Senhor. Isso é verdade ou não é, irmãos? A gente diz que quer a nossa família rendida aos pés do Senhor. Isso é verdade ou não é, irmãos? A gente diz que quer que essa pandemia acabe logo, que esses bancos sejam ocupados, que o uso da máscara seja dispensado, que tantas outras coisas aconteçam. Isso é verdade ou não é? É. Mas por que a gente não ora na mesma medida do nosso desejo? Por que não conseguimos nos dedicar tanto assim a uma vida de oração? Por fim, nós precisamos entender o nosso chamado. Jesus disse: nós não podemos ficar aqui. Eu não vou voltar para Cafarnaum, porque existem povoados que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E essa aplicação é para nós também. Existem povoados que precisam ouvir o Evangelho. Existem pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Quarta-feira, depois terminou o culto, fui conversar com um visitante. Receber visitante de quarta-feira é um tapa na cara da gente. Às vezes tem mais visitante do que membro da igreja. Aí eu fui conversar com o visitante e tal. Aí o visitante me disse: foi que alegria te ver aqui e tal. Usamos mais essa palavra. Irmãos, nós já entregamos 89 pessoas nos visitaram pela primeira vez do ano passado até esse ano. E na quarta-feira nós tivemos um caso assim. Tinha uma pessoa que não era a primeira vez, acompanhado de uma pessoa que era a primeira vez. E aí, conversando com essa pessoa e tal, ela disse: eu falei com fulana, que é da igreja, filho. Quer dizer, não sei. Mas faz mais de 2 anos que não vem na igreja. Ele falou assim: e aí, você vai na igreja comigo quarta-feira? Vou não. Aí ele está falando: pois eu vou. E vem mesmo. É interessante, irmãos, como muitas vezes nós dizemos uma coisa, mas agimos como se aquilo não fosse de verdade. Sabe, a gente ora para Deus pedindo chuva, e quando chove a gente não acredita, não é possível, chuva. Existem pessoas para serem alcançadas, e nós precisamos entender esse imperativo da igreja. Pastor, então você tem aí a estratégia certa para a gente usar aqui. É a cabeceira. Jeremias que diz isso, né? É a cabeceira, é a que vai funcionar. Quem dera eu tivesse, irmãos. Quem dera eu tivesse. Eu já achei que tinha em outros momentos, para ser claro com os irmãos. É isso que a gente vai fazer. É desse jeito e vai funcionar. Aí Deus vai lá e diz: não. Então, como nos portar diante disso, irmãos? Fazendo como Jesus. Momentos de tensões requerem dedicação na oração. Nós aprendemos isso com o Mestre. Nós aprendemos que a oração não é apenas algo lícito e desejado, mas algo que deve ser prioridade na nossa vida. Eu de verdade não sei quanto tempo você tem dedicado na sua semana de oração. Eu não sei
Como anda a sua vida devocional com Deus, a sua busca diária com Deus? Eu não sei. Eu sei de algumas pessoas. Eu sei do Davizinho, por exemplo. Porque o Davizinho me presta um relatório toda semana, irmãos. Que bonitinho, irmãos. Bonitinho. Eu entreguei no ano passado uma ficha de acompanhamento de leitura. Toda semana ele me mostra aquilo. Já está até meio sujinha, massaguenta já. E ele vai colorindo os textos que ele lê. Ele me fala pelo que ele orou, pela família dele. Eu falo... E aí eu sou obrigado a dizer para esse menino, espera mais um pouquinho para fazer profissão de fé. Porque ele me procurou, eu falei, eu posso fazer profissão de fé? Vamos esperar só mais um tiquinho assim? Mas eu penso que... E às vezes a gente está 30, 40 anos, já leu a Bíblia 300 vezes, mas ela passa a semana inteira fechada. Como se eu tivesse cumprido a carreira. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a olharmos para o testemunho de Jesus no relato de Marcos e entendermos que este imperativo de Deus, tanto para a oração quanto para a missão, é um privilégio para nós. Não veja isso como um cargo, um peso. É um privilégio para nós. A gente pode não fazer. Não quero. Vou continuar do jeito que eu estou. Pode. Posso todas as coisas, embora nem todas me convenham. Tudo me é lícito. Eu trabalho, a minha vida pessoal, os meus interesses, os meus sonhos. Mas nem todas convêm. A vontade de Deus é soberana. E Ele vai alcançar aqueles que Ele quer salvar. Pode ser com a gente, ou sem a gente. E é neste momento da nossa vida que a palavra de Deus tem nos chamado a nos posicionarmos. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos, ó Deus, de sermos parte do teu corpo aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou em santa vocação e o Senhor quebrantou o nosso coração. O Senhor, ó Deus, nos fez desejar ao Senhor mesmo e a sua palavra. Nós te louvamos por isso. Mas também, ó Deus, reconhecemos o quanto nós precisamos avançar. O quanto nós precisamos nos dedicar mais a uma vida de oração pública, congregacional, pessoal, íntima contigo. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor nos conceda vitória na tentação de fazermos dos nossos sonhos e desejos um fim último para a nossa vida. Nos ajude, Deus, a buscarmos o teu reino, a tua palavra, e que possamos crer de todo o nosso coração que tudo aquilo que nós precisamos nos será acrescentado. Eu peço a Deus que o Senhor promova renovo nos nossos corações, que o Senhor nos faça desenvolver na nossa caminhada, que o Senhor, ó Deus, faça de nós aqui nesta manhã pessoas de oração, pessoas, ó Deus, que se dedicam à tua obra nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém.